Antes que vocês me perguntem cadê a camisa do Atlético, obviamente tá na bolsa, tá? Trouxe a ganhadeira. Todo mundo tem a camisa da sorte, também tenho a minha. Eu espero que traga sorte hoje à noite nesse confronto contra o Corinthians. Primeiro de tudo, agradecer novamente CWB Destinos, empresa que está possibilitando eu ir para Curitiba, para esse confronto tão importante contra o Corinthians. Ou seja, se você tem uma viagem planejada, se você quer planejar uma viagem, CWB Destinos é o lugar para você, te oferece as melhores condições e eu tenho certeza que vai facilitar muito o teu processo de viagem, vai baratear muito o teu processo de viagem, como fizeram com o meu. Então, CWB Destinos, muito obrigado. Dia de Copa, né, cara? E dia de Copa ele é diferente, né? Dia de Copa não é mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Dia de Copa é jogo grande, é jogo decidido nos detalhes. Acho que a gente pode trazer todos os chavões possíveis e impossíveis para tentar definir o dia de Copa. E é o dia dos grandes personagens, né? Não é o dia dos grandes personagens. Um Atlético que está tentando se reencontrar na temporada depois de uma sequência muito ruim na Série B, depois de um momento de muita instabilidade na Série B. Ele tenta se reencontrar coletivamente, é natural. A gente está falando de uma equipe de 11 jogadores, mas eu acho que é a partir desses jogos que a gente começa a entender as verdadeiras referências técnicas, né? E eu fico pensando quem pode decidir o jogo hoje. É um pensamento que eu tenho muito constantemente, né? Quando a gente vai vivenciar um jogo como esse, porque lembra os bons momentos de 19, 18, 21, 22. E a gente lembra cada personagemzinho que foi muito importante, né? Que nem sempre vivia o melhor momento, mas em jogos como esse apareciam de forma muito significativa, assim. Eu acho que talvez nesse período como um todo o principal jogador foi o Nicão. Nicão muito importante, 18, 19, 21. Aí você teve o Terãs fundamental 22, o Vitor Roque. O torcedor do Atlético viveu grandes momentos com grandes personagens, né? Os jogadores que entraram na história do clube. E assim, é uma temporada muito atípica para o Atlético, né? Uma temporada muito atípica para o que o Atlético ele está vivendo, para o que o Atlético ele está se acostumando a viver, está se acostumando a presenciar momentos de protagonismo, de estar entre os principais times do futebol brasileiro. E você está disputando uma Série B, é óbvio que não é simples, é óbvio que não é fácil, muito pelo contrário, vem sendo uma temporada que vem machucando muito o torcedor do Atlético, mas noites como essa, acho que dão um gostinho dos melhores momentos que o clube viveu recentemente, né? E aí eu acho que entra a pergunta que a gente traz para o vídeo: quem pode decidir hoje para o Atlético? Quem pode ser esse personagem desequilibrante hoje para o Atlético? E óbvio que a gente tem alguns palpites, né? Por exemplo, contra o São Paulo, a gente viu o Kevin Viveiros com uma capacidade de desequilíbrio muito grande. O Viveiros faz o gol na ida, gera expulsão na volta. A classificação do Atlético está muito na conta do Viveiros. Um jogador que já vinha muito bem em Libertadores, né? Então é natural que exista toda uma expectativa ali no que ele realmente pode entregar, no personagem que o Viveiros naturalmente ele pode ser. O centroavante, que é o maior investimento da história do clube, e não tem momento melhor para se justificar do que momentos decisivos como foi contra o São Paulo, como é esse momento contra o Corinthians. E é aquilo, característica de jogo para ele, né? Naquele time fechadinho, independente do Corinthians ter uma postura um pouco mais cautelosa, acho que em nenhum momento vai ser um time tão fechadinho, em nenhum momento vai ser um time tão retraído, sabe? Então acho que surge como uma possibilidade ao natural. A gente não vai ter o Esquivel que fez o gol contra o São Paulo também, né? Tô tentando pegar paralelos desse confronto do Atlético contra o São Paulo para trazer para esse confronto contra o Corinthians. A não presença do Lucas Esquivel, para mim, abre uma lacuna gigante no time do Atlético. Acho que a gente sofre bastante sem o Lucas Esquivel, mas ao mesmo tempo abre chance para outros jogadores brilharem, né? Porque a bola vai ter que passar no pé de outros jogadores. Aí você pensa talvez na experiência do Patrick. O Patrick é um jogador muito experiente, né? Um jogador com uma bagagem muito grande. Acho que o Patrick ele tem uma característica que a gente nem vem usufruindo tanto, mas em um jogo como esse pode ser uma quebra de sistema muito relevante, que é a pisada na área.
O Corinthians bota muito seus volantes para pesar na área. A gente poderia fazer esse feitiço do Corinthians voltar contra o feiticeiro, né? Mas a partir do momento que a gente não tem o Esquivel, que é esse organizador, né? Que é esse camisa 10 pelo lado, é natural que a gente concentre muito nossas expectativas no Bruno Zapelli, né? O Bruno Zapelli, ele surge nesses confrontos como o verdadeiro ritmista, assim, e talvez esse termo ele não passe tanta importância que o jogador dessa função, que esse jogador desse mecanismo, ele tenha para o time, sabe? Porque é aquilo, é basicamente o termômetro da equipe, né? O Zapelli é o termômetro do time do Atlético. Se a gente entender que o Atlético está atacando de maneira mais incisiva, mais direta, mais rápida, isso passa pelo Bruno Zapelli. Se a gente tiver um ataque mais pausado, um ataque mais estético, isso passa pelo Bruno Zapelli. Então talvez não seja o cara do gol, da assistência, mas é o cara de fazer o jogo do Atlético ter uma direção confortável, ter uma direção que faça sentido, ter uma direção que converse com a necessidade do jogo, com as demandas do jogo, porque cada jogo tem uma demanda específica, não adianta. Às vezes a gente entende que esse jogo contra o Corinthians seja um jogo realmente da gente ter uma postura mais ofensiva. Isso passa pelo Zapelli, se esse jogador de encontrar espaço, de fazer o Atlético ter uma presença ofensiva mais coerente, sempre flutuando muito no campo de ataque, fazendo com que essa posse ela seja mais equilibrada possível. E o jogo de transição é esse arco. Então não tem como a gente ignorar o Zapelli como esse ponto fora da curva tecnicamente, e essa possibilidade de ser um jogador muito decisivo. Aí você tem alguns outros palpites, né? O Luiz Fernando, o Steven Mendonça. Mas assim, é um jogo tão baseado no lado coletivo, tão baseado em não ceder espaço, tão baseado em se fortalecer nos principais momentos que as individualidades elas começam a ser pontos fora da curva, né? Porque tem jogos que são mais abertos, então as individualidades aparecem ao natural. Esse jogo é um time tentando anular o outro, o Corinthians tentando fazer com que o jogo vá para Itaquera de forma mais zerada possível, o Atlético tentando fazer com que construa-se uma vantagem para o segundo jogo. Então é nesse momento que as individualidades elas podem aparecer, que as individualidades podem brilhar, e eu espero que as individualidades do Atlético falem mais alto, porque obviamente o Corinthians também tem as dele, né? Não sei se o Garro vai jogar, não sei se o Memphis vai jogar, jogadores inclusive mais pesados do que a possibilidade que o Atlético tem. Mas não é sobre currículo, não é sobre peso, é sobre entrar em campo e fazer um grande futebol, que eu acho que as peças do Atlético têm grande condição de fazer. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau.